Oi gente, eu sou a Melissa. Faz um tempo que eu não falo sobre comunicação e mídias digitais por aqui. E um dos vídeos mais visualizados desse canal foi esse daqui. Tem um artigo publicado em 2011 no blog Ideário Contemporâneo, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver, em que o autor fala sobre o papel dos comunicólogos na sociedade. E eu gostei bastante da definição que ele deu. Ele colocou o seguinte: a comunicação humana é um processo que consiste na troca de informações. Neste processo estão envolvidos uma infinidade de maneiras de se comunicar, o que torna o estudo da comunicação amplo e a sua aplicação ainda maior. O bacharel em comunicação social, independente da habilitação, também é conhecido como comunicólogo. O comunicólogo é um especialista em comunicação de massa. O papel principal do comunicólogo está ligado à formação de opinião pública. O comunicólogo presta serviços de utilidade pública, participa da cobertura periódica dos fatos e acontecimentos de relevância com o objetivo de transmiti-los à sociedade, atua na difusão de ideias associadas às empresas, produtos ou serviços, atua na criação e produção de campanhas publicitárias e na relação das empresas e organizações públicas ou privadas com o seu público. Gostei muito dessa síntese que ele deu, porque ele aponta as especificações de cada uma das principais habilitações da comunicação social, que hoje se divide, principalmente em relações públicas, rádio e TV, internet e jornalismo, publicidade, propaganda, cinema, enfim. Hoje em dia a gente vê muitas agências pequenas e pequenos empreendedores trabalhando com marketing digital com foco em redes sociais, o que desvaloriza muito o mercado de comunicação, porque o trabalho de comunicação não se resume à atualização de redes sociais, não se resume ao trabalho, por exemplo, que uma gráfica de artes visuais realiza. É um conjunto de atividades que forma um comunicólogo. Não é só o exercício técnico da profissão, mas é pensar realmente na imagem, na construção da imagem de uma entidade pública ou privada, na divulgação de um produto ou serviço, no trabalho dos bastidores de um evento, por exemplo, de uma personalidade pública, enfim, por aí vai. Então, eu fico muito quando as pessoas resumem o trabalho de comunicação a redes sociais. Redes sociais é só um meio de se trabalhar. Da mesma forma que a televisão, da mesma forma que a rádio, da mesma forma que a revista, que o jornal, existem vários meios de comunicação de massa e o comunicólogo ele vai atuar em cada uma delas, de acordo com a necessidade do seu cliente, do produto, do serviço, enfim, do trabalho, em si. E aí a gente entra nessa parte de o que é ser um comunicador. Então, eu expliquei para vocês a definição aí do que é um comunicólogo, certo? Que é uma pessoa formada em comunicação. Um comunicador, todos nós somos comunicadores. Todos nós nos comunicamos de alguma forma. Desde o momento que nós nascemos, a gente se expressa primeiramente de forma não verbal, É através do choro, é através das expressões, das reações, dos primeiros passos, a forma como a gente ri, a forma como a gente mexe, as partes do nosso corpo, enfim. E depois a gente aprende a falar, e aí a comunicação oral acaba se tornando uma das mais importantes, que a gente acaba trabalhando bastante durante a vida, é a fala, o diálogo, certo? E na escola acabam dando muita ênfase para a comunicação escrita, só que nem todo mundo tem a mesma facilidade de aprendizagem oral e escrita, concordam comigo? Então, a gente acaba deixando as formas de comunicação não verbal em detrimento das comunicações verbais, oral e escrita, certo? E aí, por isso que a gente acaba não incentivando a fazer atividade artística, a estudar música, a dançar. E aí a gente tem esse monte de adulto vivendo em conflito porque não exercitou esse lado artístico, o lado sinestésico de aprendizagem. Então, todas essas potencialidades podem e devem ser exercitadas, desenvolvidas. Você não pode focar só no que você é bom, mas
sim você pegar a sua principal dificuldade, né? Então, se a sua principal dificuldade é se comunicar de forma oral, foca nisso, foca em trabalhar isso, sabe? A sua principal dificuldade é se comunicar por escrito, através das mídias digitais, por exemplo. Então, vai se informar sobre isso, vai pesquisar, vai estudar, procura um consultor, alguém que possa te dar uma assessoria nessa área. A gente acaba indo para o mercado de trabalho sem muito preparo nessa área. E aí você vê pessoas super inteligentes que não sabem se expressar. Você vê jovens com alto potencial que não conseguem passar numa entrevista de emprego. Sobre as nossas potencialidades como comunicadores, eu acho muito importante identificar as nossas fraquezas e trabalhar especialmente nelas. Preciso confessar, já falei isso aqui antes, eu particularmente não gosto muito disso, sabe? De falar por vídeo, de gravar áudio, eu não sou muito fã de áudio no geral. Eu sempre vou preferir conversar pessoalmente. Então, esses 3 meses aí de isolamento, de distanciamento, tem me afetado demais, porque eu não curto fazer chamada de vídeo, não curto fazer reuniões em vídeo e muito menos dar aula por vídeo, sabe? Eu acho que esses meios tecnológicos, eles limitam a retórica, ou seja, aquele feedback constante que a gente tem quando está num diálogo presencial cara a cara, sabe? Que a gente leia a expressão facial, a expressão corporal da pessoa, o timbre da voz. Quando eu converso, eu quero ser interrompida, eu quero que haja essa troca, sabe? E por vídeo, não sei, por live, isso não acontece muito. Então, a gente tem que usar as tecnologias digitais como um complemento e não substituir o presencial por isso, sabe? Eu tô vendo muita gente que agora tá tendo a experiência de fazer videocall, de gravar um evento, uma performance, de fazer uma reunião por vídeo, fazer um trabalho remoto dessa forma. Eu espero que a gente continue fazendo uso dessas mídias após esse período de distanciamento social. Mas eu não quero que isso tome o lugar do que são os eventos presenciais. Nada substitui você estar cara a cara com a pessoa, você participar de um evento presencial, você ouvir a música ao vivo, você ver uma performance ao vivo. Nada substitui esse sentimento, sabe? E eu tô sentindo muita falta disso, de cheiros e sons, e enfim. E eu imagino que tenha outros que têm sentido essa dor, sabe? Então, a tecnologia, que deveria servir como uma ponte, como um auxílio, tá servindo mais como uma barreira, né? E não deveria ser assim. Esses formatos, eles não têm espaço para a espontaneidade acontecer. Apesar de eu vir trabalhando a comunicação não verbal e oral nos últimos anos, eu ainda prefiro escrever as minhas ideias, eu ainda faço roteiros, eu ainda escrevo pautas, eu chego a escrever 2, 3 laudas por dia, sabe? Eu gosto mesmo de escrever. Mas, falando como uma pessoa que trabalha com vídeo, eu sei que muitas vezes é muito mais fácil a gente entender uma mensagem quando a gente assiste a mensagem, ou né, que seja por podcast que a gente ouça a mensagem. É muito mais fácil você ser ouvido, você ser visto, do que a gente ser lido. Muitas vezes a comunicação por escrito dá muita margem para má interpretação. A gente tem que levar em conta quais são as percepções cognitivas do receptor da mensagem, da pessoa que vai receber a mensagem. Então, você precisa pensar como o seu público, seu aluno, seu cliente, como ele gostaria de receber a mensagem. E aí a gente tem que ir testando o que funciona melhor. Se é ter um blog, se é ter um canal no YouTube, se é criar uma conta no Instagram, fazer um bom trabalho de fotografia, se você vai usar uma linguagem assim mais informal, mais divertida, as cores que você vai usar, a tipografia que você vai usar, se é permitido usar ilustração ou não. Enfim, uma série de coisas que a gente tem que pensar na hora de delinear a melhor comunicação para você, para o seu negócio. É isso. Gente, eu acho que eu consegui passar mais ou menos aqui qual que é a ideia
que eu gostaria de fazer uma síntese aqui sobre o trabalho do comunicólogo, né? Eu acho que eu consegui fazer uma boa síntese, não sei. Por favor, me deem um feedback para eu saber o que vocês acharam, o que vocês gostaram, se deixou mais dúvida por aí. E se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber, por favor, deixem nos comentários que eu vou procurar responder por aqui, tá bom? E é isso. Beijinho. Tchau, tchau.